Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Jean Carlos novamente do site cursodenegócio.com e hoje eu fiz um vídeo para tentar tirar uma dúvida muito recorrente das pessoas com relação à gramatura do tecido. Muitas pessoas não entendem o que é essa gramatura do tecido. E que tecido é esse, né, para começar? Bom, vamos lá. Se você quer aprender sobre gramatura de tecido, fique comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar. É o seguinte, pessoal. O tecido que eu estou falando é o tecido serigráfico, né? O tecido que vai ser esticado na tela, que pode ser de poliéster ou nylon, tá? Depois eu vou fazer uma videoaula específica sobre esses tipos de tecido. Porém, a gramatura do tecido, que é a principal dúvida da grande maioria das pessoas, as pessoas não entendem essa diferença. Por que que um tecido é mais utilizado, por que que outro não? Por que que se eu vou fazer chinelo eu vou usar esse tecido? Se eu for fazer camiseta eu vou usar aquele tecido? Então, qual que é a principal diferença entre os tecidos? Bom, esses tecidos são esticados, né, nas nossas matrizes, no quadro, tá? E dependendo de cada tipo de objeto, você vai utilizar um tecido específico. E por que isso? Bom, aqui eu vou explicar justamente isso. Então, eu fiz esse gráfico aqui, esse desenho, né, para a gente ter uma ideia de como é que é essa diferença, né, desses tecidos. Então, o tecido, ele tem uma gramatura, tá? Então, essa gramatura do tecido nada mais é do que a quantidade de fios que estão tramadas por centímetro quadrado. Então, no caso de um tecido com a gramatura 34, ela tem 34, esse tecido tem 34 fios por centímetro quadrado trançados. Eles estão trançados cada um para um lado, tá? Da forma que a gente está vendo aqui nesse gráfico que eu fiz. 55 fios, a mesma coisa, gramatura 55, são 55 fios tramados. 77, a mesma coisa, e quanto mais sobe a gramatura, o fio 90, o fio 100, 120, 150, 180 é a mesma coisa, vai ficando mais fechado ainda, tá? Então eu coloquei aqui embaixo para você entender mais um pouco. Se você tem mais fios, tá? Se você tem mais fios, o que vai acontecer? Se você tem mais fios por centímetro quadrado, você vai ter menos tinta vazando para o outro lado. É o caso de muitas pessoas que têm dúvidas, às vezes pega uma tela fio 90 e grava uma arte, na hora que vai imprimir a tinta, principalmente a branca na camiseta preta, ela fica praticamente toda no quadro, não está saindo, às vezes está reveladinha, não está entupida e a tinta está ficando ali. Por quê? Porque às vezes a tinta é muito grossa e esse fio é muito alto, então passa praticamente nada, praticamente nem imprime, tá? Então, com o fio 90, talvez até o 77, vai depender da tinta que você está utilizando. Então, quanto mais alto é essa gramatura do fio, menos tinta vai passar, porém você vai ganhar mais em resolução. Aqueles desenhos com detalhes muito pequenos, exemplo de policromia ou de uma cromia, ou então de uma arte que é muito detalhada, geralmente se trabalha um fio um pouco mais alto. Raramente ou praticamente nunca você vai ver alguém trabalhando policromia que tenha bastante detalhes, uma retícula muito fina, com um fio 34. Geralmente é de um fio 65, um fio 77, entre aí, o pessoal trabalha policromia. Às vezes quem está começando já trabalha com fio 90, tem um pouquinho mais de trabalho, mas seria nesses termos aí. Porém, se eu já preciso que a minha arte, os traços dela são muito grossos, tá? E eu preciso dar uma cobertura muito boa, eu quero que tenha uma camada muito boa de tinta, então eu preciso utilizar um fio mais baixo. Então aqui um exemplo de um fio 34, um fio 55, fio 34 para utilizar, por exemplo, para toalhas, para um material mais felpudo, um fio 55 para utilizar em camisetas, moletom e tecidos em geral. Então, vou chegar agora bem pertinho aqui para vocês verem a diferença aqui, ó, que tem entre os três. Então, da esquerda a gente tem aqui o fio 34, tá? São 34 fios tramados, aqui está contadinho, eu fiz esse desenho aqui no CorelDRAW para você ter uma ideia, são 34 fios
dentro do mesmo espaço, tá? De 6 por 6. Aqui no meio a gente tem o fio 55 e aqui no nosso lado direito a gente tem o fio 77. Então você tem que prestar bastante atenção qual é o produto que você vai personalizar para você escolher aí sim qual é o fio que você vai utilizar para estar colocando na sua tela, na sua matriz. Exemplo, eu quero trabalhar chinelos, mas o chinelo ou então a carteirinha despachante, esse produto, ele não pode ir muita tinta porque senão borra o tecido. O tecido não, borra o objeto. Então eu tenho que escolher um tecido mais alto, porque se passar tinta demais, mesmo sendo uma arte grossa, ele vai borrar, vai passar tinta em excesso, tá? Já no caso de materiais que recebem essa tinta, no caso de tecidos em geral, ele absorve essa tinta, tá? A tinta vai entre a trama do tecido, então o material absorve a tinta. Então eu preciso que dê uma cobertura melhor, então eu preciso de uma gramatura mais baixa. Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre isso, sobre a gramatura de tecido. Tá? Eu vou fazer uma outra videoaula sobre os tipos de tecido. Essa aula de hoje é especificamente sobre a gramatura dos tecidos. Eu espero ter te ajudado. Aqui embaixo eu vou deixar o link do nosso site, a nossa página do Facebook. Quero te pedir que se inscreva no nosso canal, clique em inscrever, dê um joinha no vídeo se você gostou, compartilhe isso com a maior quantidade de pessoas possível que você conseguir, tá? E eu espero ter te ajudado. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!